Boa noite, irmãos. Paz do Senhor Jesus. Queridos, estamos tratando... Ótimo som, hein? Que bom, hein? Deu uma perdida aí, mas voltou legal, hein? Precisava dar um choque na mesa, né? Estava preguiçosa, aí deu uma sacudida. Ficou muito bom. Queridos, Eclesiastes capítulo de número 10, vamos abrir. Coloca na tela a frase. E nós estamos falando sobre características de um caráter ferido. Eu vou tratar desse assunto sem pressa, porque o caráter, ele é a base, irmãos. E eu não sei você, mas eu tenho muitas coisas do meu caráter para ser modelado. Confesso para vocês que eu ainda me sinto inseguro em relação a mim, a muita coisa. E tenho procurado diante de Deus trabalhar essas pequenas coisas que nós achamos que não são relevantes para a nossa vida espiritual, mas nós vamos aprender nessa noite quanto elas são danosas. Eu queria pedir vocês para colocar na NTLH, nova tradução de hoje, para usarmos hoje como base. Deixa eu falar uma coisa para vocês sobre tradução de Bíblia. Você precisa ter uma João Ferreira de Almeida, uma revista corrigida, você precisa ter uma atualizada. A partir de aí, a Bíblia atual hoje, que eu te aconselho a ler ela talvez sem uma outra tradução, é a NVI, nova versão internacional. Porém, a Bíblia Mensagem, essa NTLH, nova linguagem de hoje, e as demais Bíblias que estão surgindo, amplificada, você sempre tem que comparar ela com uma João Ferreira de Almeida. Hoje você nunca lê ou nunca escolhe um texto numa Bíblia para pregar. Você sempre tem que comparar o versículo com 3, 4 versões. Por quê? Porque a Bíblia Mensagem e a nova linguagem de hoje, ela é uma tradução do pensamento do autor. Veja, não é do original. João Ferreira de Almeida, ele faz uma tradução do original e ele simplesmente traduz o que está no original. O que muda é o português, é o coloquial do dia a dia. Vós, antigamente falava muito vós, né? Vós, até os profetas dizer, eis que vos digo, hoje que eu digo para você. Então, questões de verbos que mudam, conjunções, mas é muito bom você sempre comparar 3, 4 traduções, 5 traduções, porque o Eugene Peterson é um teólogo que eu gosto dele, mas a Bíblia Mensagem mesmo é uma Bíblia que ele leu a João Ferreira de Almeida, ele interpretou e ele traduziu conforme a interpretação dele de alguns textos. Então nós vamos ter problema, por quê? Porque nós vamos ler o que ele interpretou. Parece facilitar, mas às vezes você comparando com uma João Ferreira de Almeida distorce totalmente o sentido. Então é um entendimento do tradutor colocado ali, isso é perigoso. Mas ajuda quando a gente sabe comparar, quando a gente entende que a gente tem que fazer comparação. E a Bíblia que a gente tem hoje, nós podemos ter uma NVI que é excelente, a nova versão internacional, é o que se recomenda hoje, é o que mais tem equilíbrio das Bíblias hoje, é a mais equilibrada. Porém passou para a Bíblia Mensagem, a nova linguagem de hoje. Você tem que sempre comparar, não que não tenha muitas coisas ali boas explicadas, mas como é o pensamento do autor traduzindo, aí você tem que saber que cada um de nós, ao ler a Bíblia, somos revelados por Deus, temos uma revelação de Deus, e às vezes o cara amarrou o texto só no tipo de pensamento dele, às vezes é um calvinista, então ele já vai fazer a tradução do texto, aplicando o calvinismo. O calvinismo, para quem não sabe, nossos irmãos presbiterianos, que são pessoas sérias, não acredito que, embora nós temos o hipercalvinismo e nós temos o calvinismo, eu já vi pessoas chamarem o calvinismo de doutrina demoníaca.
aonde o calvinismo ensina que Deus predestinou alguns para a salvação e outros para a perdição. Ou seja, Deus, ele de antemão, ele disse: você vai ser salvo, você vai para o inferno. Essa é a linha de defesa do calvinismo. Como é que o pentecostalismo defende isso? Quando a Bíblia fala que Deus predestinou. O calvinismo, ele defende na linha dos atributos de Deus. Deus, ele é onisciente. Isso quer dizer que ele pode, o seu pensamento não está preso, ou seja, ele consegue ler todas as mentes, ele consegue pensar em todas as coisas, ele consegue ouvir todas as orações. Deus é onisciente, ele tem onisciência. Ele é onipresente, ou seja, ele pode estar em todos os lugares ao mesmo tempo. E esses atributos de Deus, que são 5, eu não vou lembrar agora todos de cor, como ele é soberano, isso quer dizer que ele reina sobre tudo. Deus, sendo onisciente, ele sabia, ou ele sabe de antemão quem tomaria a decisão por Jesus ou não. Então, quando fala que Judas era filho da perdição, não que Judas foi criado para traí-lo, porque Judas andou 3 anos com Jesus e teve muita oportunidade. Mas Deus sabia que Judas seria o traidor, por isso Deus o predestinou. Então, por saber de antemão, por conhecer, por entender, ele predestina. Ele predestina, mas ele sempre dá a chance de arrependimento e de mudança. Então, nós pentecostais acreditamos que Deus, quando ele predestina alguém para a salvação e pela perdição, é porque ele, como alguém que é onisciente, consegue olhar lá no futuro, já entende que aquilo aconteceria, então ele traça os seus projetos de acordo com a sua presciência. Já o calvinismo não. O calvinismo diz que Deus, ele como Deus, ele pode dizer: você vai entrar no céu, você não vai entrar. Também eles falam de uma graça irresistível, ou seja, e também que aquele que uma vez salvo não se perde. Se Deus salvou alguém e predestinou, mesmo que essa pessoa vá para o mundo, seja na hora que Jesus vai voltar ou no instante final, ela volta para o caminho, porque uma vez predestinado não pode se perder. Então são linhas do calvinismo tirados da Bíblia, do texto bíblico. E nós temos também a reforma protestante, onde eles não creem mais que os dons do Espírito Santo é para os nossos dias, como falar em línguas, o batismo com o Espírito Santo, a cura divina. Então tudo isso é negado pela presbiteriana, claro, a tradicional, a renovada, acredito que não defende essa tese. Então, se você pega uma Bíblia de linha calvinista, ou do calvinismo, você pode ler alguns textos e complicar muito a sua cabeça e a sua mente. Queridos, eu quero ler uma frase que está no quadro. Eu pedi para que eles escrevessem mais uma definição sobre o caráter. E essa frase é de Philip Brooks, que diz: o caráter é o que somos em meio da escuridão. Não, é uma frase que eu acabei de mandar aí para vocês escreverem ela. Essa a gente leu semana passada. Mas tá bom essa aí também, porque vamos falar hoje. O caráter é o que somos no meio da escuridão. Olha só, o caráter pode se manifestar nos grandes momentos. Repita comigo: porém, ele é formado nos pequenos. É só isso só? Isso. O caráter pode manifestar-se nos grandes momentos, mas ele é formado nos pequenos. Talvez que você usar a expressão mas, é porém, ou como, ou está fazendo uma comparação. Mas é de quantidade, é número. Então, porém, ele pode ser formado nos pequenos. Então, nós temos que se atentar às pequenas coisas. Vamos para Eclesiastes novamente, capítulo de número 10. E quando eu leio o livro de Eclesiastes, eu quero que você preste atenção numa coisa. Nós vamos fazer um estudo
e muito extenso no livro de Provérbios. Talvez não seja ainda esse ano, tá? Porque eu preciso assimilar muita coisa que eu estou estudando. Eu não posso pegar um livro e ensinar para a igreja, irmãos, sem viver, ou pelo menos sem aplicar a minha vida àquilo que eu estou ensinando, ou pelo menos já ter a ciência que eu estou em luta para colocar em prática, ou que pelo menos eu tenha uma consciência de que eu estou ensinando algo, e se amanhã você me lembrar, pastor, mas o senhor ensinou isso, eu vou ter a capacidade de dizer para você: me perdoa, irmão, eu me perdi, eu me distraí. Então, sobre o ensino, você não pode ensinar para as pessoas aquilo que não é parte da sua vida. Então, quando eu falo que nós vamos estudar no livro de Provérbios, eu tenho que me antecipar um pouco no estudo, eu tenho que fazer alguns concertos com Deus, eu tenho que pensar aquilo que eu posso ensinar, aquilo que eu não posso. Eu tenho grande dificuldades com algumas coisas de ensinar. Eu tenho grande dificuldade de ministrar algumas coisas. Talvez alguns assuntos que eu possa delegar para outro ensinar. Mas se eu ensinar, vai ficar ruim para você, porque você pode não me conhecer agora, que você está 3 a 4 meses na igreja. Mas quem já está aqui há 5, 6, 8 anos me conhece perfeitamente. Então vai saber que eu estou ensinando uma coisa que é incoerente com a minha vida. Então, um pastor, ele precisa caminhar, antes de ensinar uma verdade para a igreja, ele precisa tornar aquela verdade parte da vida dele. Vocês entendem isso, irmãos? Senão vira uma coisa mecânica e perigosa e um tremendo de um farisaísmo para a vida da igreja. E aqui eu não sou um professor. Aliás, nos Estados Unidos e hoje na Finlândia, pastores são contratados, formados em teologia. Ele sobe no altar e prega um belo sermão sobre Cristo, sobre a sua obra, a ressurreição. Depois ele sai dali, ele vai se prostituir, ele vai beber, porque se tornou uma profissão. Não são homens que estão ensinando uma palavra que eles creem e que eles têm fé e faz parte da vida dele. No Brasil, isso já está acontecendo muito também. O cara entra na igreja e ele consegue até pregar melhor do que um pastor que está quebrantado, porque ele não vai ter temor nenhum de ensinar aquilo para a igreja e colocar uma boa oratória, colocar uma boa veemência naquele estudo. Nós vamos aprender isso daqui a pouco. Presta bem atenção lá. Tá na NVI, põe na NTLH, se conseguir, por favor, na nova linguagem de hoje, porque aí está bem explicado também. Mas a NTLH, ela vai trazer uma coisa que eu acho que já simplifica a nossa leitura. É aí que eu falo que a gente tem que ter alguma sabedoria para conseguir usar os textos, tá? A nova linguagem de hoje. Então você que quer ler uma NVI e às vezes você está complicado para ler, tem a Bíblia Mensagem de Eugênio Peterson, a NTLH, que você pode ler um versículo comparado, ou nós temos a Bíblia explicada, a Bíblia comentada, né? Que você lê o versículo, embaixo vem um versículo comentado. Nós temos essa opção também hoje. Mas a melhor forma, queridos, é ler e deixar o Espírito Santo ensinar, até porque na época que eu aprendi não tinha nada disso. Então, se você ler a Bíblia com amor e com reverência, Deus vai te ensinar ela. Conseguiram mudar aí a tradução? Vamos lá? Está na NTLH? Isso. Assim como algumas moscas podem estragar um frasco inteiro de perfume, repita comigo, assim também uma pequena, repita comigo, pequena tolice pode fazer a sabedoria perder todo o valor. Para quem é sábio, é muito natural fazer o que é certo, mas para o tolo, o natural é fazer o que é errado. Todos percebem que ele é tolo. Até os que não o conhecem notam a sua falta de juízo. Volta no versículo 1. Vamos pensar nisso um pouco sobre o caráter. O caráter, ele se revela em grandes coisas, mas ele é formado nas pequenas coisas.
É por isso que o livro Uma Igreja em Pequenos Grupos ou em Grupos Pequenos nos orienta ao notarmos em um ministro ou alguém parte do ministério um desvio de caráter. Nós não podemos deixar levar, nós não podemos achar que aquilo vai se arrumar se não houver uma intervenção. Nós precisamos agir ao identificar um desvaneio de caráter. Caráter, ele se arruma corrigindo. Nós vimos a mensagem de domingo e prestamos atenção que por falta de repreensão, por falta do uso da espada, uma mensagem que eu preguei ontem no Creiton Malamã, trouxe um quebrantamento também à igreja, poderia até repeti-la ela hoje. Nós percebemos que a falta da repreensão, ela causa um estrago. Mas eu quero que você pense o seguinte: aqui nós não temos perfumistas ou pessoas que trabalham com perfume, mas grande parte dos perfumistas, eles precisam isolar esse perfume em um lugar escuro, em um lugar reservado, e deixar ele durante dias lá, longe da luz do sol, e bem tapado. O importante é deixá-lo bem tapado, certificar que ele está bem tapado. Por quê? Porque ele vai atrair para si moscas, e que essas moscas, ao caírem naquele perfume, elas vão contaminá-lo, elas vão... E aí eu quero que você pense que às vezes o frasco é muito bonito, às vezes a embalagem ela é muito linda, mas o que interessa na verdade é o que está dentro. Eu acredito que ninguém que compra um perfume, queridos, eu principalmente, minha mãe gostava muito daqueles perfumes da Avon, que eu detestava, que tinha aquela embalagem como cristal, né? Aqueles vidros lá como cristal. Aquilo fedia, que fedia mesmo, parecia que tinha caído, era 1 milhão de moscas. Botava aquilo dentro de casa, era dor de cabeça. Mas uns vidros muito bonitos, e às vezes eram guardados como uma forma de enfeitar uma penteadeira. Mas quando se compra um perfume, a gente compra pelo cheiro, pelo que está dentro. Porque quando você andar na rua, ninguém vai ficar olhando para o frasco, a não ser que você pendure ele no pescoço e a pessoa fale: nossa, que frasco bonito. Então o que vale é a essência, o que se busca é o que está dentro. Não adianta um vaso muito bonito e o que está dentro. E nós exalamos o perfume de Cristo. Nós somos esse perfume de Cristo, aonde Cristo quer que nós, aonde estejamos, venhamos exalar com as nossas ações e as nossas atitudes a essência do Evangelho. Nós viemos exalar o cheiro de Cristo através de nós. Mas note você e perceba você que para se estragar essa essência, para anular o valor dessa essência, para fazer com que essa essência ela perca o valor, primeira coisa que você tem que pensar é na importância de como você está se guardando, como você está se separando, como você está tomando cuidado com o frasco da sua vida, com as coisas que estão entrando na sua mente e no coração, nos momentos em que você está longe das pessoas. Porque aprendemos que caráter, aí vem a frase de Moody, coloca aí por favor a frase de Moody, olha lá o que Moody fala para definir o caráter, e aí volta para o texto por favor, aí cabe o que Moody diz, o nosso grande evangelista. Olha, o caráter é o que somos em meio à escuridão, quando ninguém está nos olhando. Então, o caráter é definido quando eu estou naquele momento office, aquele momento em que ninguém está me vendo, em lugares onde ninguém está me olhando. É onde eu posso tomar decisões para o mal ou para o bem. Agora, sabe o que me chama a atenção? Quem está fazendo essa declaração é Salomão, o homem mais sábio que existiu nesse mundo. E você sabe que Salomão caiu, ele pecou. Então quando ele está escrevendo isso, ele está mostrando para nós o que levou ele à queda. Ele está relatando no livro de Eclesiastes, ao contrário do livro de Provérbios que ensina a sabedoria,
O livro de Eclesiastes ensina o que acontece com quem não pratica a sabedoria. É totalmente ao contrário. Então nós temos ali dois clássicos da Bíblia. Nós temos um livro prático de sabedoria e nós temos um livro prático do que é negligenciar a sabedoria. Então ele começa a nos ensinar, pode voltar lá no versículo 1, que o que levou a ele à queda, vocês sabem que Salomão, no final da sua vida, por deitar com algumas mulheres, ele foi diante de ídolos, ele adorou ídolos, ele adorou Baal, ele cometeu loucura. Então ele está nos escrevendo o que levou a ele a esse erro. Assim como algumas moscas mortas podem estragar um frasco inteiro de perfume, assim também uma pequena tolice pode fazer a sabedoria perder todo o valor. Na semana passada, eu tratei desse texto no campo relacional da igreja, no campo da comunidade, dizendo que às vezes a gente repara muito na igreja as coisas tolas chamam muita atenção na igreja, sabe? A gente potencializa muito. A gente, em vez de olhar para a igreja e dizer, puxa vida, está acontecendo tanta coisa extraordinária lá dentro, mas uma tolice de alguém, uma pequena tolice de alguém, uma pequena insensatez de alguém. Você quer ver? Eu vou só ler um versículo, você já vai entender algo. Vai para o versículo 4 desse capítulo aí. Olha lá, ó. Se uma autoridade se zangar contra você, não peça demissão. Erros sérios podem ser perdoados se você não perder a calma. Mas olha a NVI, vamos para a NVI agora. Olha só o versículo 4. Se a ira de uma autoridade se levantar contra você, não abandone. A tranquilidade evita grandes erros. Geralmente, como a pessoa fala quando ela está de uma ira de uma autoridade, ela se levanta. Quando não se levanta no meio do culto e vai embora. Mas volta para o versículo 1, por favor, na NTLH, por favor. Assim como a mosca morta pode estragar um perfume, um frasco inteiro, uma coisa pequena. Agora deixa eu te chamar a atenção aqui. Esposas, maridos. Hoje ouvi no YouTube uma irmã ministrando, e ela falou que conhecia um pastor, um homem com 30 anos de casados, preste atenção, escritor de livros e de uma grande igreja. E um belo dia, uma irmã começou a procurar para aconselhá-lo. Então ela entrava na igreja com um salto alto, com uma saia bem curta, e ela sentava no banco da frente, e de vez em quando ela cruzava as pernas para um lado e para o outro. Veja, o versículo 2 diz, o 3, por favor. Olha lá, todos percebem. A gente precisa entender, quando algumas pessoas começam a chegar na gente, começa a dar um toque. Porque tem hora que a gente está tão cego, e é tanta burrice, a gente vai, um dá um toque, o outro dá um toque, o outro dá um toque, vem um toque dali, e a gente está negligenciando. Isso é tolice. Então alguns presbíteros da igreja, alguns irmãos começaram a falar com aquele pastor, cuidado com essa irmã, ela está mal intencionada, ela não está bem intencionada nesses aconselhamentos. Não, que isso, sei o que eu estou fazendo, eu sou forte, eu sou seguro, eu tenho 30 anos de ministério, sou escritor, e deu no que deu. Ele caiu com aquela mulher, perdeu o seu casamento. A última notícia que aquela irmã teve da ex-esposa dele é que ele estava numa cadeira de roda, abandonado por aquela mulher que o derrubou. Veja, as pessoas deram um toque, as pessoas avisaram. Queridos, começa com uma pequena proposta de sonegação de imposto. A Bíblia diz, deem a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Eu quero te mostrar que a destruição da nossa vida espiritual, ela não se dá nas grandes coisas. Nós precisamos ficar atento com as pequenas, e é aqui que a gente começa a dizer que a pessoa está sendo chata.
às vezes que a mulher está sendo chata. Sabe uma coisa que eu aprendi? Eu já falei com você semana passada que Fernanda ficava falando, por que você fica apagando as mensagens das suas conversas do celular? Durante muito tempo eu apaguei, eu não tenho senha no meu celular. Se eu perder, tem que achar alguém de bom caráter para me devolver. Mas eu apago porque eu não quero que ela leia minha conversa com alguém. Mas depois que eu vi que ela começou a insistir que aquilo não era bom, falei, agora eu vou deixar aí. Eu não apago mais. E tempos atrás eu apaguei, mas o Espírito Santo me cobrou. Porque veja, eu havia falado que eu não ia apagar mais, mas eu apaguei uma. O Espírito Santo falou, você disse que não ia apagar. Olha que começa a luta, uma briga, não é fácil. Tem gente que fala, não, é melhor manter apagado. Eu falei que eu não ia apagar, mas vou... Não, eu apaguei, mas depois eu disse, eu falei que eu não vou apagar, eu vou manter. Então tem que ter cuidado com o que eu converso. Eu não quero que ela veja coisa errada. Então a gente pensa que esse tipo de ser monitorado, esse tipo da esposa, às vezes ela ter esse olho clínico, quando começa a dizer cuidado, ou o próprio marido, nós vamos ver isso aqui agora também, a gente começa a dizer, você está sendo chato demais, está pegando pé. Nossa, você está me perturbando. Olha, você está vendo coisa onde não tem. Não é, queridos. É que às vezes a gente não enxerga. A gente não percebe que a gente já deixou a tampa do nosso frasco aberto e está entrando moscas que vai estragar toda a essência da nossa vida. Então o texto diz que o perfume, versículo 1, o perfume ele é guardado num lugar. O perfumista ele coloca, às vezes ele tem que ficar por longos momentos num lugar escuro, isolado. É necessário para o processo de decência, que haja essência nele. Mas o grande cuidado é como você tampa o frasco, é como você está tampando a tua vida. Você precisa cuidar. É Salomão que está dizendo. Salomão disse, ninguém cai pelas grandes coisas. A sua queda vai começar naquelas coisinhas que você acha, isso aí não era para... isso aí também, que saco, que chato. Estão pegando no meu pé. Tá demais essa pressão. Não. Se você quer ser alguém que quer chegar no final da vida seguro, entrar no reino de Deus e cumprir o seu ministério cabalmente, o homem mais sábio do mundo, ele tomou cuidado em dizer, olha, assim, ele está fazendo uma comparação, assim como algumas moscas mortas podem estragar um frasco inteiro de perfume, ele está dizendo, não é uma grande tolice, é uma pequena tolice. Pode fazer com que a sabedoria perca todo o valor. Agora observa que ele vai dizer no versículo 3, que até aqui, todos percebem que ele é tolo. Isso que é engraçado. Todo mundo está vendo. Então eu não posso ser aquela pessoa que ignora quando alguém vem a mim e fala, olha, e outro vem e olha, e eu sou aquele tipo de crente que eu me sinto chateado porque estão pegando no meu pé. Isso é bom, irmão. Louve a Deus se estão pegando no seu pé, louve a Deus. Olha, eu sempre falo, um homem de Deus tem que ter uma mulher ciumenta e brava. Se for para ser homem de Deus, de preferência que saiba usar uma pistola e uma faca. É sério. Um homem de Deus, eu descobri isso. Todo homem de Deus que tem uma mulher bobinha, ele está ferrado, o ministério está comprometido. Eu aceitei muito cedo isso da minha vida. É necessário uma mulher atenta, porque o homem às vezes não está vendo que a outra que está lá está de má intenção. Estou dizendo que isso já aconteceu comigo várias vezes. Fernanda fala, olha, e aí xingava a irmã, e eu falava, pelo amor de Deus, que crente que você é. Oh, como é que você vai na igreja desse jeito? É uma sem vergonha mesmo. Eu falei, você não está julgando. Quando vai ver, era uma sem vergonha. Então veja, irmãos, todos percebem que ele é tolo. Até os que não conhecem notam a sua falta de juízo. Veja, às vezes você vai conversar com alguém na rua que nem te conhece, a pessoa vai dizer assim, rapaz, isso aí que você está falando aí não é bom, não é legal, não acho isso aí certo.
E aí você não tem esse feedback de como você está exalando o seu cheiro, que você já deixou algumas moscas entrarem, que aquelas mosquinhas ali estão só a cada dia mais contaminando e exalando coisas ruins, mesmo diante de um comentário de alguns. É por isso que quando o diabo ele quer derrubar alguém, a primeira coisa que ele faz é começar a isolar a pessoa na igreja, isolar da convivência, dos gemes, isolar dos estudos, isolar do culto. Ele começa a isolar porque esse é o meio de que ele vá se sentindo confortável no pecado que ele está. Ele não é confrontado. Irmãos, são pequenas coisas. Deixa eu te falar uma coisa, como isso é sério. Eu, dos tempos para cá, comecei a fazer algo que ninguém aqui da igreja me falou. Ninguém. Foi a Dani lá no Malamã que me falou. Eu nunca fui de chegar atrasado na igreja. Eu sempre fui um dos primeiros. Sempre quando as pessoas chegavam na igreja, eu estava esperando e sempre fui muito contra atraso. De uns tempos para cá, eu comecei a chegar em cima do horário. Às vezes atrasados, alguém começava o culto. A Dani esse dia me mandou uma mensagem e disse: pastor, e lá no Malamão estava chegando 15 para as 8. Ela mandou uma mensagem e disse: estou muito chateada. Por quê? Pelo horário que o Senhor está chegando no culto. Você vai me dizer que eu tinha percebido? Não. Mas uma vez que eu recebo um toque desse, o que eu vou fazer? Então vocês vão começar a perceber que talvez eu ainda vou chegar um pouco em cima da hora, mas vai chegar uma hora que você vai chegar aqui, eu vou estar aqui 15 minutos antes, 20 minutos antes. Mas veja como é bom, como você tem que estar sensível. Agora, se eu digo: irmã, eu sempre cheguei cedo a minha vida toda, e confrontasse ela, e usasse a Bíblia, e falasse coisas. Veja como você tem que ter essa sensibilidade. Porque ninguém cai da noite para o dia nas pequenininhas coisas, é coisinha mínima. Então eu tenho que ter pessoas chatas perto de mim, pessoas que me cobrem, pessoas que me alertam. Eu tenho que me conhecer. Embora a Fernanda falava: olha, está quase na hora de ir para o culto, você não quer ir comigo? Não, vai que eu vou andando. Estava chegando 7h05, coisa que não é normal. E já é um pouquinho. Daqui uns dias, prega você, hoje eu não vou nem na igreja, eu não vou nem no culto. Então você tem que estar atento a esse feedback do corpo e das pessoas, e principalmente quando alguém que não te conhece tece um comentário que a grande maioria já está comentando, aí aquela pessoa também comenta. Já disse para vocês que o meu crescimento espiritual se deu. Eu vivia sozinho com a Fernanda apontava um monte de erro em mim, eu dizia: olha, você está falando isso porque você também é assim, é desse jeito. Quando eu fui para um treinamento missionário, lá tinha o dia do acerto de conta, o dia da fogueira. Sentava-se 30 pessoas, e cada dia escolhia um para que os 30 falassem algo a respeito daquela pessoa. Tudo que a Fernanda falava que eu era dentro de casa. 30, um por um, até os que eu achava que era meu amigo dizia: você é assim. Como é que eu vou temar com 30? Tem gente que você sabe que é assim. Tem gente que tema com a esposa, tema com a filha, tema. Jesus ele falou assim: olha, alguns dizem que eu sou João Batista, outros dizem que eu sou Elias. E ele pergunta para os discípulos: quem vocês dizem que eu sou? Não é. Tem gente que diz: eu não tenho que preocupar com o que os outros pensam de mim. Irmãos, pelo amor de Deus, pelo amor de Deus, não confunda as coisas. Eu não preciso ser reconhecido por ninguém. Se você não souber do que estamos falando quando cantamos esse hino, estamos falando que, lógico, se eu sou reconhecido por Deus, agora testemunho nós precisamos ter, e muito, porque Deus nos pede uma vida de santidade. Deus nos pede que nós venhamos exalar o caráter de Cristo. Então quando o cara vem para mim e fala assim: olha, tem essa proposta aqui, um jeito de você não pagar imposto, ou você de não fazer isso, você fugir do leão. Começa aí a sua desgraça, começa aí o seu erro.
Você quer ver uma coisa que Provérbios fala? Olha, nós vivemos num mundo hoje em que mostrar seio, decote, roupas apertadas parece motivo de escolha para casamento. Mas olha o que Provérbio de Salomão vai nos ensinar sobre uma mulher em que nós devemos escolhê-la, ou nós devemos prestar atenção na qualidade dela. Provérbios 11:12, coloca na tela. Dá uma olhada no que diz a Bíblia. A tolice trata o outro com desprezo. O homem... Não, eu errei a tradução aqui. Espera aí que eu vou achar. Calma que eu já acho para vocês aqui. Nós estamos no estudo. Eu já ponho aqui, quer ver? Eu fiz a consulta. Onze 22. Olha lá. A beleza na mulher sem juízo é como a joia de ouro no focinho de um 23. Vamos para outra tradução, está na NTLH, isso aí, põe na NVI. O 22. Como anel de ouro em focinho de porco, assim é a mulher bonita, mas indiscreta. Ela vai postar foto lá no Facebook, decote. Irmãos, é a Bíblia. Isso quando não vai lá e faz uma configuração para que eu não veja, porque os irmãos aqui da igreja sabem que eu já fui bloqueado por muito irmão, porque quando faz isso eu coloco embaixo. E aí, tá a perigo? Tá se exibindo? Eu sou bloqueado. Mas se um irmão da igreja vir me perguntar se é para casar, eu falo, sai fora. Sai fora, meu irmão. Eu acho horrível. Horrível. Um dia uma irmã chegou com um vestido na igreja, faltou pouco eu ver ela de um outro lado. Eu chamei ela, chamei o marido. Falei, que vestido é isso aí, irmã? Olha aí o estado desse vestido. Meu marido não falou nada. Falei, mas só porque ele não falou nada? Isso está indiscreto, isso aí não é algo que se preze. Sabe, põe aquelas bermudas de lycra, né? Essas calças, sabe, bermuda de lycra, com aquela baita do marrã. Uma rã que passaram alguma faca nas costas dela. Faz questão de puxar para cima. Uma mulher discreta não vai viver dessa forma. Aí fala que é falta de respeito. Passou um tarado e mexeu com ela. Primeiro quem tem que apanhar é o marido. Porque se a mulher está agindo desse jeito é porque o marido é um frouxo, um banana. Porque a mulher tem que ser, irmã, quer mostrar o seu corpo, quer mostrar a sua beleza para o seu marido dentro do quarto. É para ele que você tem que mostrar a sua sensualidade, é ele que tem que te achar bonito. Agora começou a postar fotinha de biquinho na internet, de maquiagem. E lá o cara comentou, você é linda, você é bonita, você é maravilhosa. Você não pode questionar. Você está expondo sua vida em rede social. Em rede social a pessoa comenta o que quiser. É rede social. A não ser que você adicionar só mulher na sua rede social. Mas se tiver todo mundo lá, cada um pode fazer um comentário. Então está vendo? Como um anel de ouro em focinho de porco, assim é a mulher bonita, mas ela é uma pessoa indiscreta. Ela é uma pessoa que fala besteira. É uma pessoa que fala sobre o sexo, sobre a vida sexual dela. É uma pessoa que vai falando sobre um monte de coisa na vida dela. É uma pessoa que anda de forma indecente. É uma pessoa que fala de forma indecente. É uma pessoa que se porta de forma indecente. Ela posta coisas indecentes na internet. Ela põe uma foto onde o decote apareça bem. Que tipo de homem ela vai atrair para a sua vida? Homem direito? Não. E aí você vai falar com algumas pessoas, está achando que isso é bem aceito? Está achando que eu dou muita sorte quando eu vou falar isso? A irmã está lá, ela quer casar, eu falo com ela, irmã, mas do jeito que você está se expondo aí, o que você vai atrair para a sua vida? Que tipo de homem você vai ter? São conselhos de sabedoria
para uma mulher que quer arrumar um homem decente. Agora, se sensualiza, se vulgariza, vai atrair alguém interessado no sexo, interessado em tudo, procure se reservar. Então, como anel de ouro e focinho de porco, veja, está comparando um anel de ouro no focinho de porco. Imagina você vendo um porco andando na rua com um anel de ouro no focinho. O que você vai falar? Meu Deus do céu, que desperdício. Coisa de doido. É uma mulher bonita, porém indiscreta. Não sabe se guardar, não sabe se vestir, não sabe se portar, não sabe como anda. Bom, se estamos falando de alguém que se tornou cristão e está em Cristo, e isso aqui não é para você, não é uma restrição. Por favor, a primeira coisa que a pessoa pode estar, está me impedindo de usar a roupa que eu quero. Não, está dizendo que se você quer arrumar um bom relacionamento, se você quer respeito, se você quer um homem que direito, você só vai atrair, eu não sei os irmãos aqui, eu namorei bastante, eu não estou brincando não, eu namorei bastante. Mas para casar, eu sempre pensei, no dia de casar eu vou procurar uma mulher, e o homem não casa por sexo, se engana a mulher que o homem casa por sexo. Se o homem fosse casar por sexo, ele não casaria. O homem casa com a mulher que ele olha para ela e ele decide viver com ela e estar do lado dela. É com esse que ele casa. Por sexo nenhum homem casa. Sexo ele faz a reviria. Ou porque a mulher engravidou acidentalmente, e aí forçou a barra, mesmo assim não vai durar muitos casamentos. Mas seja discreto. Confie em Deus, que se você se guardar, Deus trará o melhor a você. Porque um homem de Deus, ele está à procura. Pastor, mas está tão difícil. Não, irmão. Deus falou para Elias quando Elias disse: só eu fiquei em Israel, só eu sou profeta. Naquela época Deus disse: não, tem 7.000 que não se dobrou o joelho a Baal. Tem muito homem decente por aí. Mas os irmãos não deu um glória. Aí quer arrumar um homem decente, põe lá um baita de um decote, ainda passa um óleo no peito para brilhar. Foto de biquinho. O que vai atrair com isso? O que vai chamar para a sua vida? Mas o pastor está falando, pelo amor de Deus, gente. É a Bíblia. É ler e entender. Você não pode sair daqui. Talvez o tolo ele diz assim: não, o pastor está jogando direto, o pastor está fazendo isso. Não é direto, é a Bíblia. Nós estamos falando de caráter. Então a mulher que ela tem caráter, ela procura discrição. Ela vai escolher a roupa. A mulher está falando lá: nossa, mas o corpão que você tem, ó, bota essa roupa aqui. Eu fui essa semana ver um vestido com a Fernanda. Ela está querendo um vestido para o encofe. E lá tinha um monte de vestido, mas tudo de alcinha, camiseta. Ela disse: eu não posso usar isso aqui, não vou colocar isso aqui. Eu ainda brinquei, tinha umas manequins com vestidinho curto lá, bem decotado. Falei: olha esse aqui, amor. E ela: de jeito nenhum. Outra já diria: ah, bem, você acha que fica legal? Deixa eu experimentar. Qual a lógica que tem sentar na igreja com uma roupa que você tem que estar puxando para baixo, cruzando as pernas? Sabe, você tem que olhar. Nós vimos lá naquele vídeo, me desculpem, naquele quadro onde troca as pessoas de roupa, como é que chama? Esquadrão da Moda. Lembra de uma mulher que foi lá, que era crente? Ela diz: ó, isso aqui eu estou escolhendo para ir para a igreja. Aí o cara, lá o homossexual e a mulher, quantos lembram desse vídeo? Se não lembrar, eu vou pedir a mídia para procurar ali. 40 minutos o vídeo. Aí ela tá lá e ela diz: isso aqui é para a igreja. O cara fala: poxa, mas isso aí não é para ir na igreja não. O cara é homossexual. Veja que a Bíblia diz que quando até quem não conhece corrige o tolo. Então, sabe, a pessoa que está na loja vai dizer: cai bem em você, mas você vai dizer para ela: não, eu não me visto para me mostrar. A minha beleza, ela está guardada. Queridos, as coisas mais preciosas deste mundo estão bem guardadas. As que estão expostas é um perigo. Quer ver? Você passa na rua, não sei se já aconteceu contigo. Você passa na rua, você olha e fala assim: nossa, que manga! Nossa, que goiaba!
quando você olha atrás, o passarinho já bicou metade dela. Já aconteceu contigo? Só está à frente ali, eu não sei porque ele fez isso. Parece até de piada, né? Um passarinho que ele é aquele passarinho mesmo do João Kepler, pegadinha. É o passarinho da pegadinha. Você vai olhar um mau buraco atrás. Então as coisas mais belas desse mundo, elas estão reservadas e guardadas, preservadas. Então são pequenas coisas, são pequenas atitudes. Uma vez nós estávamos no aniversário de uma irmã, eu estava lá na churrasqueira, a irmã abaixou dentro da cozinha, eu vi as mulheres gritando lá dentro: "É fulana! É fulana!" Abaixou, vira a calcinha dela, foi uma gritaria danada. Eu disse: meu Deus, se essas que estão gritando, eu já conheço, se estão escandalizadas é porque a coisa é feia. Devia ser só um sumô. Falei, não quis nem perguntar e nem saber. Eu falei, meu Deus, para essas estar escandalizada, o grupinho que estava lá estava escandalizado, que a coisa estava feia. Então nós precisamos olhar que nós somos observados. Mas quanto mais discrição você tiver, querido, vai ser melhor para a tua vida. Deus, Ele ama a discrição. Deus ama quando você sabe. Vamos lá, o vídeo vai passar aí? Coloca aí, por favor. Dá uma olhada nisso. Que esculacho que é para um crente ter que ouvir da boca de um homossexual, de um ímpio, que não é a forma correta de se ir na igreja. Olha lá. Ó. Essa roupa aqui, eu vou pra igreja, eu vou passear no shopping, eu saio com o marido. É uma roupa confortável. Minha querida, veja bem. O que eu não entendo é como você vai pra igreja com um decote tão profundo como esse. Só jogar uma blusa em cima. Ah, mas o decote não continua não? Você vai fechar aqui? Esse look tem que ficar muito claro que ele não é de ir pra igreja, de ir pro culto, nada. Porque a regra é clara, minha gente. Pra ir nesses lugares você não pode mostrar decote e nem pernas muito de fora. Independente da religião. Independentemente da religião. Então, este look aqui é um look para noite. A Bíblia vai dizer que até aquele que não conhece, reconhece o tolo. Agora, e se for uma pessoa que a gente está vendo todo dia no nosso meio? Está olhando? Como vai ser? Os jovens de hoje são forçados. Às vezes vem, botam muita pressão na Gabi. Ah, Gabi, você veste uma roupa assim, calça, não é muito de se expor. O jovem, ele é forçado hoje a andar na moda. Mas o jovem cristão, ele deve ser discreto. E isso vai te trazer pessoas que prestam para a tua vida. Agora, se você quer atrair homens sem vergonha, quer atrair pessoas que não têm respeito, se exponha. Se coloque lá no Facebook, lá no seu perfil, exposto. A Bíblia está dizendo que é como um porco com uma joia, um ouro no nariz. Assim a mulher bonita, mas indiscreta. E aí aquela que às vezes não é tão bonita, mas é uma pessoa toda discreta, modesta, sabe falar, sabe conversar, ela consegue casar com o homem direito. A outra bonitona não casa nunca. A gente vê tanta mulher bonita, irmãos, que está servindo de prostituição, acabando com o corpo. São prostitutas. Grande parte delas estão na prostituição. Nenhuma delas bem casada ou casada uma só vez. Casaram um monte de vezes, porque atraíram para si aquilo que não presta, porque atraíram com o corpo e com a aparência. Então ame a discrição. Voltando ao que nós estamos lendo, o caráter pode se manifestar nos grandes momentos, mas ele é formado nos pequenos. Eclesiastes capítulo 10, versículo 1. Então veja, um pastor, ele pode achar que ele está esfriando na fé apenas por chegar atrasado no culto, se antes ele não era de fazer isso. Talvez é uma coisa tão pequena, mas se alguém reparou, se alguém entendeu que aquilo ali não está legal, se alguém foi incomodado,
Eu tenho que estar atento. Veja, você tem que estar muito atento a pequenas coisas na sua vida. Não são as grandes coisas. É as pequenininhas, pequenas mentirinhas, as necessárias. O jeito que você paga as suas contas, o jeito que você negocia. Eu falei com os irmãos para a gente pegar 8 irmãos para gravar um pequeno vídeo de 1 minuto do testemunho de alguma transformação na campanha. Eu disse que esse ano eu estou animado com a campanha de 12 dias de clamor. Eu nunca falei isso na minha vida. O pastor Jorge já falou, vida frutífera. Esse ano eu estou animado. Até para fazer sozinho. Mas eu estou animado esse ano. Por enquanto, na minha mente, para pregar os 12 dias, nós temos ótimos pregadores aqui. Todos eles, se eu der para pregar, eu não tenho nenhuma dúvida que vai sair uma ótima mensagem. Mas eu estou a fim de ministrar os 12 dias. E vamos falar de vida frutífera. Vida que frutifica. Eu ia comentar algo em cima disso, eu esqueci. Me ajuda a lembrar o que eu estava falando anteriormente. Campanha de 12 dias de clamor. Vídeo. Isso. E eu, o ano passado, eu não sei se foi o ano passado ou ano retrasado, nós tivemos a campanha aqui da restituição, lembra? Ano retrasado. E ela só disse assim: quer prosperar? Pague as suas dívidas. Irmãos, aquilo bateu no meu coração de um jeito. Eu tentava cartão de crédito, eu não conseguia. Eu tentava ter crédito na rua, eu não conseguia. Eu tentava um monte de coisa, não dava certo. Era frustração, minha vida financeira estava uma desgraça, sabe, tudo enrolado. Pastor, na igreja, dependendo de pegar cartão. Pensando, meu Deus, como vou sair disso? Mas aquela palavra veio como flecha no meu coração. E aí parece que em Romanos 13, eu não vou lembrar agora, mas diz: a ninguém deveis nada a não ser o amor. Deixa eu te falar uma coisa. Aqui na cidade, a PM mais G era chamada moda evangélica. Quando a Dani chegou no Malamã, ela trabalhava naquela loja. Você sabe o quanto que aquela loja chamada moda evangélica, ela fechou de inadimplência no ano? 30 mil reais de inadimplência. 30 mil reais de inadimplência de roupas evangélicas vendidas dentro da igreja sem serem pagas. Você tem que pensar que ao mesmo tempo que você está pedindo a Deus recurso para pagar suas contas, quem te vendeu também está orando para receber o que te vendeu, para pagar o que ele tem. Olha, irmãos, eu não gosto que ninguém faça um trabalho para mim sem que eu pague de alguma forma. Todo trabalho deve ser pago, deve ser remunerado. Agora, como é que pode um ser humano devendo, ele comprar um carro, ele comprar uma outra coisa, ele comprar agora, a Fernanda está em casa hoje, foi até bom lembrar, porque chegou os móveis lá agora à tarde, e teve que ser montado, porque a Gabi foi para o colégio, levou a chave, não sei onde colocou a chave, eu não pude colocar no quarto. O medo é de chover, e se chover vai molhar na varanda, por isso que ela ficou em casa para desmontar e guardar, e eu chegar e eu ajudar a guardar o que está lá. A Gabi, ela veio pregar aqui, vocês não sabem, a Gabi, ela estava sem cama, ela dormia no chão com o Josué. Lá eu tenho lá uma mesa onde ela estuda, que era aqui da igreja, e ela há muito tempo ela vinha querendo comprar uma cama para ela, uma cama que puxa, outra de baixo para o Josué dormir. Eles dormem no chão, e eu quando ela estava pregando aqui no domingo, no sábado, que ela falava: busque em primeiro lugar o reino de Deus, e as demais coisas serão acrescentadas. Na segunda-feira Deus falou com o meu coração: vai lá e compra os móveis para ela. Compra os móveis para ela. Vai lá e leva ela no dentista e tira essas 2 presas que você deu para ela de herança, esses 2 dentão da frente que só eu e ela tem, de Castor, o programa Castor. Vai lá e arruma, porque nós temos dente de sobra na boca. Fernanda já tem tudo espaçado, não precisa nem de fio dental, dela é corda dental.
É tudo bem largo. Agora a gente não, a gente tem dente mutuado. Tem tanto dente, irmão, que nasceu um depois do siso virado ao contrário, empurrando os outros. Então, foi pro dentista, compramos um móvelzinho, e ela disse: pai, mas por que você está fazendo isso? Eu falei: você não pregou, filho? Botar em primeiro lugar o reino de Deus, as demais coisas serão acrescentadas. Então você está recebendo o fruto daquilo que você pregou. Está se cumprindo na sua vida, é a palavra, ela se cumpre. Há tanto tempo ela está querendo isso, mas foi eu ouvir ela pregando, Deus falou comigo: faça, compre. Então, quando eu vi aquela palavra da Leonor, não pensa que foi de uma hora para outra não, virou uma guerra. Pensa que colocar meu score e olhar meu score lá embaixo, coisa terrível. Tudo dependendo dos outros. Comecei a orar: Deus me livre. E começa a vender carro, vende os irmãos tudo falando: nossa, outro dia eu parei lá na frente da barbearia, parei com uma Elba. O cara que cortava meu cabelo falou: pastor, só está andando para trás. O senhor estava com um carro assim, agora está com a Elba aí, está andando para trás. Foi onde eu gravei o devocional, que muitas das vezes uma flecha, para ser jogada, ela precisa ser puxada. Tem hora para você conseguir pular um obstáculo, você precisa recuar. Você tem que diminuir os seus gastos, cortar seus custos. Você tem que realmente dar 2, 3 passos para trás. Mas você está dando consciente que é para ganhar um impulso para pular aquele obstáculo que está diante de você. Eu lembro que quando eu era pequeno, eu tinha que pular de uma laje com meu pai para um barranco. Meu pai me pegou na minha mão e ele veio para trás, e ele: corre agora. E ele me pulou, e Deus me mostrou aquela cena e disse: filho, está na hora de dar uns passos para trás. Põe a sua vida de acordo com o que você vive. E eu comecei a vender carro quitado. Vende um, tenta, não dá certo, tenta outro, não dá. Vai, até que limpei meu nome. Irmãos, como as coisas mudaram, estão mudando de lá para cá. E veja, lá na nossa casa ali, Caixa Econômica, vocês sabem quem paga a casa pela Caixa? Atrasou 15 dias e manda o nome para a SPC. Eu pago R$50 por mês na minha casa, mas se eu atrasar 10 dias, eles mandam meu nome para a SPC. Meu score vivia caindo lá em cima, lá embaixo, lá em cima, lá embaixo. Isso gerava muito incômodo dentro de casa, porque não vinha boleto atrasava, tinha que buscar lá. Fernanda baixou o aplicativo, mas eu não deixo de jeito nenhum. Pago minhas contas com antecedência. Eu não tinha um cartão de crédito. Hoje eu estava lá em casa, o cara: senhor André, mas eu abri o portão, assina aqui. Eu falei: que é isso, meu Deus? Assina aqui, toma, pá, cartão de crédito. Já é o terceiro, já rejeitei o quarto. Não estou pregando prosperidade, eu estou dizendo que eu estava sofrendo muito nesta área. Mas numa campanha de 12 dias de clamor, olha o tema do ano que vem: vida frutífera. Queridos, deixa a palavra de Deus encher a tua vida. Vai ter muita coisa boa ministrada, mas você tem que vir para cá com sede e dizer: eu vou ter uma mudança na minha vida, eu vou ter uma mudança no meu caráter. Quanto eu tenho, dívida? De jeito nenhum. Para mim hoje é inadmissível. Sabe por que é inadmissível? Porque se amanhã eu não estiver dando conta de pagar minhas contas, eu aprendi o que eu faço: eu vendo Corolla, eu ando de Fusca. O que não é certo é você estar lá arrumando tua casa, comprando as coisas. Eu tinha que colocar uma laje lá em casa devendo a padaria. Eu disse: como é que eu vou botar uma laje devendo a padaria? O cara da padaria, ele é crente, ele está orando a Deus: Deus, eu preciso de dinheiro para comprar farinha. E eu estou dizendo: Deus, eu preciso fazer isso com dinheiro que é dos outros. Pague suas contas. Você sabia que tem igreja? E eu acho certo isso. Eu acho que qualquer um pode entrar na igreja, mas se tornar membro dela é diferente. Tem uma igreja batista, eu não sei aonde, o pastor me falou em Sorocaba, que ninguém se torna membro dela se não tiver o nome limpo em todas as instâncias e os antecedentes criminais puxados. É 8 meses discipulado. Você acha que essa igreja tem gente criticando ela? Não. Tem gente lutando para ser membro dela, porque quando entra naquela igreja,
quando entra numa loja e diz eu sou membro de tal igreja, já é recebido com moral e com respeito, porque sabe que para ser membro daquela igreja precisa ter caráter. Na minha cidade tinha uma cerâmica chamada Vaz. Os caras que iam trabalhar lá só aguentava trabalhar quem trabalhava no pesado. Era um serviço muito pesado. O cara que passava de 7 meses naquela empresa, ele comprava em qualquer loja da cidade, porque sabia que era uma pessoa trabalhadora. Ninguém permanecia ali se não trabalhasse. É nos lugares mais difíceis que Deus aprimora o seu caráter. Não é normal um cristão comprar e dizer que vai pagar tal dia e não pagar e não dar uma satisfação. Não é normal. E era ruim para mim, porque eu via aqui na igreja membros chegando, fazendo rolo, um monte de coisa, e eu não podia falar nada. O que eu ia falar? Minha vida toda torta. Hoje eu não estou te julgando, meu querido. Por favor, ore por mim para que eu continue assim, porque pode ser que o diabo está vendo que eu estou ministrando para você. Amanhã cria uma situação para mim se embaraçar. Eu não estou aqui para te condenar, eu estou dizendo que eu já estive aí nessa posição. Dívida é maldição. Pastor, mas como é que eu vou vender o carro? Sabe, vocês estão vendo, eu vou falar como testemunho. Vocês viram que o Falcone e André colocou o carro para vender esses dias? Não foi para comprar outro carro. Foi por causa de uma dívida de inventário na cidade dele, de família, que saiu, a prefeitura protestou e ele simplesmente disse para André, nós temos que pagar. Colocaram o carro para vender, para pagar a dívida, e está vindo de moto, de Uber, a família está vindo assim para a igreja. Agora ele nem tinha me visto falar nisso. E agora está orando para conseguir. Aliás, nós vamos orar hoje para Deus preparar um carro para ele. Vocês concordam? Amém? Um carro bom. Nós vamos orar. Já faz dias que eu estou com isso na cabeça. Meu Deus, o Senhor tem que preparar algo para o teu filho, porque o passo que ele deu foi um passo certo. Quando dá um passo certo, o Senhor já tem algo ao caminho. Nós vamos orar. Pelo amor de Deus, hein, Falcone? Não se ilude muito aí, não. Bota a cabeça na terra aqui também, que você vai falar agora que o pastor profetizou, vou chegar aqui com... Só Deus sabe. Aí amanhã nós estamos vendendo aí, igual um louco aí. Mas... Aquela da foto? Está vendo? Mas é isso. Quando a gente toma uma atitude dessa, Deus não tem preocupação. Sabe por quê? Hoje eu posso estar de Corolla, mas amanhã eu entendo que eu não posso estar. Eu vou vender e eu vou andar com um carro mais barato. Meu carro é 2008, irmão. Pensa bem, 2008. Parece um carro 2020. Eu vou nas concessionárias, eu vejo lá a Corolla 2015. Eu entro dentro, o cara fala, me dá o seu e volta a 30. Eu falo, você tá maluco, rapaz? O carro tá com 200 mil km aí, com o banco tudo rasgado. Olha o meu carro, como é que tá. Deus preparou comigo com 117 mil km. Nego olha, passa que eu tô andando de carro novo. Meu carro 2008. Agora, quantas vezes você me viu andando aí? Acabei de pagar o Fox. Aleluia. Mês passado. Desde quando eu estou nessa igreja, eu estou pagando 2 carros. Um dia eu falei, que é isso, meu Deus? Com o dinheiro que eu estou pagando 2 furrecas, eu pago um bom. Me ajuda a me livrar disso. Só o Fabiano vendeu o Peugeot para mim 2 vezes. Uma eu não aguentei, ele levou, quase paga, e depois me vende de novo por 60 parcelas. Eu falei, não, eu vou parar de ser burro. Mas Deus tem que deixar a gente passar esse processo para a gente aprender. Não é que Deus não quer te dar um carro bom. Não é que Deus não quer te dar a melhor coisa. Mas se você estiver devendo, meu irmão, olha que eu nem entrar nisso hoje. Não faz festa. Ah, agora eu lembrei. Escuta essa aqui. Irmãos, a minha mãe para cobrar, eu não sei cobrar. Se você estiver me devendo, pode ficar tranquilo, porque eu não sei cobrar, eu nem ligo. Aliás, quando eu empresto, eu já empresto até dando. Eu não sei cobrar, mas a minha mãe era especialista. Minha mãe, quando ia cobrar, ela botava um vidro de perfume cheio de pimenta dentro, que se a pessoa falasse, ela espremia no olho. Um belo dia, meu pai comprou um Uno para minha mãe era metida madame. Minha mãe malhando numa academia, arrumou um cachorrinho de pelúcia, lembra até hoje. Aí fomos entrar na academia, eu com aquele cachorrinho no colo. Vai minha mãe, quando entra lá na sala do instrutor, uma moça que devia ela, amiga minha de colégio. A Ana safada,
Me pagar você não pode, né? Mas pagar R$10 para academia, isso que a academia é cheia, até o cachorro entrou debaixo do meu sovaco. Eu não sabia onde enfiava a minha cara. Eu saí assim da academia de mansinho, chegou por lá de fora, falei: mãe, nunca mais você faz isso, mãe. Se você me pedisse dinheiro, eu pagava. Outra coisa, ela se converteu na minha igreja, ela vendia roupa lá na igreja. Eu falei com os irmãos: irmãos, se vocês estão comprando roupa dela, paga para ela pegar um microfone aqui, cobrar no meio de todo mundo, ela vai fazer. Os irmãos ficou ligeiro rapidinho. Ela fazia. Agora imagina você aqui pregando, de repente entra alguém ali na porta ali e grita: ô safado, quando você vai me pagar? No meio de todo mundo. E às vezes você está fechando um negócio com alguém, algo bom, que Deus está preparando, e naquela hora é interrompido, o seu caráter é sujo. Então, meu querido irmão, quem sabe um dia Deus dá a graça da gente falar assim: meu querido, para você se membrar à igreja, e lá na convenção é assim, lá na convenção eles te dão um prazo. Se você tiver com o nome enrolado, eles te dão um prazo de 3 meses para você se arrumar e apresentar lá, porque senão você não é consagrado. Você tem um prazo para arrumar as coisas lá para você poder ser consagrado a pastor. Não passa de jeito nenhum com o nome sujo ou com coisas processuais. Então minha mãe não tinha dificuldade nenhuma de cobrar. Observe você que nós precisamos ser muito criteriosos com as pequenas coisas. E muitas delas nós não vemos. Então eu e você temos que ser sensíveis aos toques que nos são dados. Aos toques. Nunca, eu vou falar abertamente aqui, nunca, nesses anos todos que eu estou aqui, vai fazer 9 anos, eu vi o Ricardo faltar um culto, a não ser um dia que ele ficou lá por causa da empresa, e chegar atrasado hoje. Nunca. Primeira vez. Mas para mim já não está bom. Já não está legal. Já tem alguma coisa errada. É sério. Ele pode falar para mim que aconteceu o que for. No dia que ele ligou para mim e falou assim: pastor, não estou podendo ir no culto hoje, ele avisa. Porque eu estou enrolado aqui, mas a Joyce está indo. Eu falo: cara, pergunta se eu não falei com ele. A sua justificativa é até bom, mas isso aí não é o seu normal. O Ricardo, quando começou, eu lembro que às vezes ele estava em São Paulo, às vezes no meio da família lá: vamos ficar aqui, é ano novo. Não, eu tenho campanha. Vinha embora de Ouro Verde, vinha para cá. E quantas vezes domingo era ceia, ele saía de São Paulo e vinha para a ceia. É aí que a gente tem que lutar para voltar no nosso normal. A gente tem que entender, irmãos, que não é fanatismo. A gente tem que entender quando a gente está saindo e é pouquinho, você vai. Quando você menos percebe, meu irmão, você está arrasado espiritualmente. Frio. Mas nunca essas coisas é normal. Dá para perceber, quando a pessoa sai da normalidade dele, você olha rápido e você fala: isso está errado, isso aqui não está legal, não está bom. Pode estar, surgiu um obstáculo, sim. Mas irmão, vamos lutar para corrigir, porque isso aí não é próprio seu, não é da sua vida com Deus, não é assim de jeito nenhum. Então a gente tem que dar uma olhada para nós. Quando a Dani me disse: pastor, o que está me deixando chateado é que você está chegando atrasado no culto. Vocês não sabem como é que isso bateu em mim. Agora o sábio, ele tem essa sensibilidade. Agora o tolo não. O tolo, ele continua dizendo: não tem nada a ver. Ah não, está tudo tranquilo, está tudo normal. Não. Nós cantamos um louvor aqui: me ajude a melhorar. Eu preciso melhorar. Sabe, eu fiquei tão feliz, eu estou tão alegre. Outra coisa que eu quero orar. A gente tem o Wellington, vocês sabem, eu sempre falei para a Edjane isso, falei para quem eu posso falar. O Wellington é uma pessoa, eu nem sei até quando ele estudou, se ele fez 2º grau ou não, mas é uma pessoa inteligente para tudo. Sempre falei com ela. Inteligente. Mexe em tudo que você vai imaginar, que ele botar a mão, ele mexe. E trabalha muito tempo na Chevrolet, com equipamentos de carro, montagem de carro, na Toyota, sabe fazer bem. E eu sempre pensei: meu Deus, tem tudo para trabalhar para ele, prosperar. E essa semana, quando eu recebi o pôster
dele começou a trabalhar com isso, meu Deus, tem tudo para crescer, muito para avançar, porque sabe trabalhar, e eu fico tão alegre com essas coisas, tão feliz. E nós precisamos orar, porque o diabo ele fica tentando roubar a gente do melhor de Deus para a nossa vida. Mas para Deus começar a abençoar a vida dele, ele precisou passar por um processo e lutar ainda muito, que a gente tem que lutar por um processo de abandono de drogas. Porque imagine, irmãos, o que é uma pessoa. Quando eu cheirava cocaína, eu gastava meu dinheiro semana todinha de pagamento na cocaína. Quanto mais dinheiro eu tivesse, mais droga eu ia usar e ia me matar rápido. Então às vezes nós estamos impedindo a prosperidade de Deus na nossa vida. Então nós vamos falar sobre vida frutífera. E Deus quer que a gente venha dar frutos. Deus quer que a igreja venha dar frutos. Esse é o desejo de Deus para a vida da igreja dele, que ela seja frutífera. Eu me lembro que quando o Cleito chegou aqui, ele veio com Monza. Falei, rapaz, como é que você vai congregar aqui com Monza? Pedágio. Tomou atitude. Uma semana depois o irmão dele havia comprado um Voyage, fez um negócio com ele, pegou o Monza, ele assumiu o Voyage, flex, tá vindo com carro. Você vê, quinta-feira tá aqui, domingo vem de Porto Ferreira. E não só isso, influenciou a vida do Erivaldo no trabalho dele. O Erivaldo influenciou a Edna em casa, e hoje nós temos um vindo de Porto Ferreira, um de Palmeiras. Esses dias ele foi convidado para ir lá na igreja que ele era crente no domingo. Pastor, posso ir lá na igreja de domingo lá e tal? Eu falei, filho, eu não vou te proibir, porque eu não gosto de amarrar ninguém, eu não gosto de botar cabresto em ninguém, não gosto, irmãos. Eu sinceramente eu não gosto, mas eu quero te conscientizar de uma coisa. Vai num sábado, numa sexta, numa quarta, mas se puder não vai. Você ficou 5 anos lá, que alma que você levou para Jesus enquanto você estava lá? Quantas vezes o pastor foi na tua casa nos 5 anos que ele estava lá? Eu perguntei para ele. Quantas vezes ele foi na tua casa? Agora, quantas vezes eu já fui na sua casa nesse tempo? Eu acho que nem dá para contar, porque nem eu consigo contar. Para que vai voltar lá? Gratidão. Gratidão com o quê? Está num lugar que está dando frutos, está frutificando, está dando frutos. Mas essa pequena coisa, você fala assim, mas não, ele só vai lá domingo, porque até o pessoal ajudou ele a casar, gratidão, e vai lá. Mas numa que ele vai lá, ele toca um violão toda a minha vida, ele começa a aplaudir, roda, batiza no Espírito Santo, ele fala, eu canto lá na igreja, ninguém faz isso. Eu acho que Deus está me chamando de novo para o lugar onde eu estava. É assim que acontece. A gente dá uma olhada, é coisa tão simples, irmãos, é tão boba, mas sempre quando alguém te dá um toquezinho, sabe, quando alguém chega no maior cuidado. Eu me lembro que uma vez eu estava quase caindo com a Fernanda no meu namoro, preparado para o meu casamento. Meu pastor não era muito de falar, ainda que ele sabia das coisas, ele ficava quieto. Ele só chegou para mim lá em Muriaé, no sítio, perto da porta, ele falou comigo assim, só cuidado com o seu namoro com a Fernanda. A Bíblia diz que a palavra de um sábio vale mais de 1000 chicotadas num tolo. A palavra de um sábio vale mais do que 1000 chicotadas num tolo. Esse negócio de estar gastando tempo, está falando a mesma coisa com a pessoa, não compensa. É um simples toque. É um toquezinho. Ela já se alerta. Fala com o seu irmão. Irmão, vê se já caiu a primeira mosca no teu frasco. Será que você já está achando alguma moscazinha aí? Quantos estão já identificando uma moscazinha? Levanta a mão aí. Identificando uma. Ou não estão, Deus te abençoe. Mas você que já está vendo aí que tem mosca no seu frasco aí. Nossa, gente, tem um monte de gente aqui santa, hein? Estou até com vergonha. Precisamos identificar essas moscas, porque elas vão estragar a nossa essência.
elas vão contaminar aquilo que nós somos. Nós vamos precisar continuar com esses estudos, os irmãos vão poder acompanhar à distância. O Erivaldo parece que viaja essa semana com a Edna para Alagoas, essa semana. Vão lá passear e vão dar para acompanhar lá online. Graças a Deus pela nossa transmissão que tem, mas nós temos muitas coisas para falar, irmãos. Mas se eu entrar agora na parte do que não é caráter, eu vou cansar vocês. Eu preciso que vocês me deem tempo. Eu estava conversando com o pastor Fernando Bacara. A gente quer ensinar tudo na igreja numa noite só. Quer terminar, e assunto eu tenho aqui para virar a noite. Mas às vezes eu prefiro dar bastante ênfase numa situação. Eu prefiro ser bem incisivo numa situação, para que você saia daqui e coloque em oração. Eu não estou dizendo que as coisas mudam de uma hora para outra. Uma vez que você ouve uma coisa que você identifica, se prepare para colocar isso em oração. Deus, nós precisamos orar. Eu quero essa mudança na minha vida. Eu quero uma vida frutífera. Eu me lembro muito bem. Isso para mim é um exemplo. Quando eu conheci a Bruna, eu não sei nem como é que essa turma veio parar aqui na igreja, porque na verdade, irmãos, eu nem sei como é que apareceu esse povo todo na igreja. Se você me perguntar aí de Jane, como é que a Jane é crente dessa igreja, eu não sei. Estou falando sério, eu não sei como é que esse povo chegou aqui. Eu sei que eu ficava ali atrás orando, 10 horas da manhã eu dobrava meu joelho para orar. 8 horas, eu ia orar até 10 horas. Deus manda a alma, envia a alma, e de repente ia passando gente, entrando, chegando, ia convidando. E está aí. Até hoje eu não sei como é que esse povo chegou. Eu não sei como é que o Renato veio parar aqui. Ah, sei. Foi atrás da Jéssica. Mas hoje ele está aqui, a Jéssica não está. Como mais crente. Então, mas se perguntar, Tiago, deixa eu ver se eu lembro do Tiago. Fernanda trouxe. Algumas pessoas eu vou lembrar, Isaías através da Val. Algumas pessoas comentam na igreja. Comentam. Falam. As pessoas vão chegando, vão se aproximando. Agora esse versículo, eu preciso ler ele, por favor, de novo, e trazer para o campo relacional que eu quero orar nessa noite. Assim como a mosca morta produz mau cheiro e estraga o perfume, também um pouco de sensatez pesa mais do que sabedoria e honra. Deixa eu te falar uma coisa. Vamos orar a Deus, porque na igreja está acontecendo um monte de coisa boa. Mas às vezes o erro de alguém, a besteira, fala de alguém, aquilo que alguém decide falar e comentar, pesa mais do que as coisas boas que estão acontecendo. Há uma tendência nossa a achar que aquilo que um está falando, ou dois está falando. Sabe, olha, eu fui ameaçado de ser processado. Eu vou falar isso abertamente, porque eu não aceito o pecado. Eu não vou dizer vai pecar e vai ficar aqui em pecado, porque eu não aceito. Então me ameaçaram de processar. Não fizeram porque não quiseram, porque já disse, eu não tenho nada que é meu. Se me processar, eu ainda vou fazer questão de fazer o seguinte: olha, igreja, vamos fazer aqui uma reunião na segunda-feira, e eu quero falar com vocês. Eu quero que todos vocês votem contrário à minha decisão. Coloquem em ata que toda a igreja foi contra, que essa decisão é unilateral do pastor e caia sobre mim, a minha única pessoa, o processo, como uma pessoa jurídica, uma pessoa civil, perdão. Quero que toda a igreja vote contrário ao meu parecer. Nem pastor Joel e ninguém é responsável por minha decisão como pregador. Mas saia falando que na nossa igreja o pastor preserva a família, preserva o casamento. Agora olha o que diz o versículo 4. Se a ira de uma autoridade se levantar contra você, não abandone o seu. Sabe, eu acho muito bonito, a Cris estava falando comigo essa semana, e eu sempre prestei atenção, como Deus escolhe algumas pessoas na Bíblia. Ele escolhe Maria para ser mãe de Jesus. Várias vezes você vai ver o texto dizendo: Maria não compreendia, mas guardava essas coisas com ela mesma. Várias vezes.
Uma das características. Você vai ver que o pai de Jesus, Maria, chega para ele e conta a coisa mais absurda dessa terra. Aliás, eu queria saber qual é o homem aqui. Qual seria a atitude sua, meu irmão, se ao chegar em casa tua mulher falasse, deu positivo. Positivo de quê? Do espírito. Tá aqui, ó, positivo. O anjo apareceu para mim essa noite e disse que eu ia amanhecer grávida. O que você faria, irmão? Eu já estou vendo a Fernanda com o pé pendurado no hospital, enrolado numa faixa, com os dentes quebrados. Quem vai falar, você está maluco? A Bíblia diz que José deixou ela secretamente, porque não queria infamá-la, porque se ele falasse que ela adulterou, ela morreria apedrejada na lei de Moisés. Ele ficou quieto, ele guardou aquilo, ele esperou, o anjo veio e revelou para ele, disse, olha José, não temas receber Maria tua esposa. Ele saiu quieto. Deus escolheu pessoas, irmãos, que diante de algumas situações, elas sabiam se resguardar, elas ficavam tranquilas, elas aguardavam, elas não eram precipitadas. Aprenda isso. Não é porque você não está entendendo que não é de Deus, você não tem que entender tudo. Se a ira de uma autoridade se levantar contra você, não abandone o seu posto. O que você faz? Se mantém tranquilo. Se mantém calmo. Ele está gritando, responda com calma. Ele está ameaçando, responda com tranquilidade. Não abandone o seu posto. Olha lá, a tranquilidade evita grandes erros. Então você que é crente dessa igreja, vai ter mosca morta dentro da essência dessa igreja. Vai entrar mosca aqui e a gente não tem como evitar. Agora aprenda uma coisa. Versículo 1. Não dê valor e não potencializa, porque a Bíblia diz assim, como a mosca morta produz mau cheiro e estraga o perfume, também um pouco de insensatez, repita comigo, pesa mais. Então, o que estão fazendo de bom na igreja não é falado. Mas se alguém age com insensatez, isso vira um comentário, porque, sabe, a gente é apto por mal notícia. É apto por coisa errada, é apto por que estão falando, que estão, sabe, fale das coisas honrosas que estão entrando na igreja. Fale das coisas, querido, sábia. Conte isso e peça a Deus que te dê os teus olhos bons. Nós lemos que se os nossos olhos forem bons, todo o nosso corpo será luz. Nós percebemos no Lealdade e Deslealdade que a igreja tem defeitos. Se eu me afastar, eu vou começar a ver os defeitos. Mas se eu estiver trabalhando envolvido, eu não consigo ver. Mas a igreja tem defeito. Pastor tem defeito. E muito. Mas eu quero orar com você nessa noite. Eu nem entrei ainda nas características de um caráter ferido, tá? Eu não comecei. Você vai ver situações na sua vida que você vai poder identificar, porque tem um mau caráter e tem situações do nosso caráter que são feridas. Como elas são feridas? Às vezes pelas atitudes dos nossos pais, às vezes pela atitude de alguém. Alguma área do nosso caráter ele foi ferido e a gente precisa identificar e tratar isso para sermos curados. Eu quero que você fique de pé nesse momento.